Patrícia Botti e está no ar mais um Direito na Prática. Você sabia que o Espírito Santo tem um ponto estratégico para importações e exportações aqui no Brasil? Pois bem, é sobre esse protagonismo capixaba que nós vamos falar hoje. E mais, você sabe como funciona a recuperação judicial de empresas que estão passando por dificuldades financeiras? Acompanhe agora no Direito na Prática. Quando falamos de negócios, o Espírito Santo tem a localização geográfica estratégica, pois está próximo a grandes polos como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e ainda oferece preços competitivos comparado a esses estados. Para o comércio exterior, essas características são vantagens na hora de definir a logística de seus serviços. Eu converso com Marcílio Rodrigues Machado, que é o presidente do Sindex, Sindicato do Comércio da Importação e Exportação aqui no Espírito Santo. Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Doutor Marcílio, muitas pessoas não sabem o que é o Fundap. Então eu pergunto para o senhor, para que a gente possa esclarecer o nosso público, o que é o Fundap? Bom, eu acho que eu vou tentar com poucas palavras ser claro, de uma certa forma até didático, para explicar o que é o Fundap. Realmente muitas pessoas não conhecem o Fundap. O Fundap é um fundo de desenvolvimento das atividades portuárias e foi criado na década de 70 do século passado. O que acontecia naquela época é que o Espírito Santo era basicamente um exportador de commodities, de matérias-primas. E nós achávamos que isso era pouco, embora a exportação de commodities e matéria-prima sejam importantes para o Brasil, nossa ambição era maior. Então, os empresários se reuniram com os técnicos do governo naquela época e fizeram uma proposição de vamos criar um fundo para desenvolver as atividades portuárias. Mas a questão ficou assim, fundo como? Se não existe nenhum programa de desenvolvimento regional no Brasil, nenhum projeto de desenvolvimento regional no Brasil que pudesse contemplar as nossas atividades, os empresários fizeram a seguinte proposta: nós seremos os responsáveis para conseguir gerar os recursos necessários desses fundos. Mas como assim? Ao atrair negócios para o Estado do Espírito Santo, importações para o Espírito Santo, e um dos tributos que incide na importação, ICMS, quanto mais movimento, quanto mais carga a gente conseguir trazer, as empresas serão obrigadas a recolher, que é de acordo com a legislação, esse tributo que é o ICMS para os cofres do Estado. Por sua vez, esse dinheiro chega na Secretaria da Fazenda, é repassado para o Banco de Desenvolvimento, e o Banco de Desenvolvimento faz um empréstimo para os empresários a título de compensação pelo empreendedorismo, pela garra, para tentar, de uma certa forma, motivar os empresários a atrair mais negócios para o Estado. E por que o Fundap ainda não foi copiado? Essa é uma excelente pergunta. A gente diz que um recurso dá vantagem competitiva quando ele não puder ser copiado, quando ele não puder ser transferido de um lugar para o outro. E desde a sua criação do Fundap, quando o Fundap foi criado pela criatividade, engenharia financeira do Espírito Santo, o Fundap é diferente dos outros incentivos, porque a maioria dos incentivos fiscais que existem nos outros estados, eles são baseados em redução de carga tributária, crédito presumido, e o Fundap é diferente. O Fundap é um incentivo financeiro. O Fundap, por si só, é diferente dos outros incentivos. E por que ele não pode ser copiado? Porque os outros estados não têm essa característica nem geográfica, nem de população. E se eles procurassem copiar o Fundap, talvez fosse difícil pelo seu próprio tamanho, pelo tamanho das contas públicas desses estados, essa coisa toda, de copiar de uma maneira idêntica como nós estamos fazendo, como nós fizemos esse tempo todo. Então, a grande vantagem do Fundap, porque tem incentivo fiscal em outros estados, em vários estados brasileiros, mas nada como o Fundap. Daí, e outra coisa, a gente fala assim que o Fundap não tem redução de carga tributária. Não tendo redução de carga tributária,
fica mais difícil para os outros estados, de uma certa forma, copiar a engenharia financeira. Nós temos o Bandes, que administra recursos do Fundap, tem uma aproximação muito próxima da Secretaria da Fazenda. Isso não significa que ele nunca será copiado, porque a gente sabe que a Lei Complementar 160, ela permite que os incentivos, agora após a convalidação que aconteceu em dezembro de 2017, que eles possam ser copiados. Mas para copiar não é uma coisa muito fácil. E a gente fica muito feliz por não ter sido copiado ainda. Quer dizer que o Espírito Santo está na frente, né? O Espírito Santo está na frente. Eu gostaria de dizer que são 2 incentivos os mais antigos que existem no Brasil. A Zona Franca de Manaus e o Fundap. Então, nós esperamos que ele seja mantido até, foi agora com a convalidação, ele deve durar até 2025, e que a gente possa aproveitar dos recursos do Fundap para aumentar e movimentar a cadeia de negócio do comércio exterior capixaba, até que a gente tenha investimentos concretizados de fato de infraestrutura, e principalmente infraestrutura portuária. Nós precisamos que projetos saiam do papel e se tornem realidade. E eu acredito que em breve nós vamos ter a confirmação de novos projetos de portos sendo implementados de fato aqui no estado. E aí torna o Espírito Santo mais competitivo. Exatamente. Olha, teve já na década de 90 do século passado, o Espírito Santo chegou a ser o 5º maior importador do Brasil. Tá? Atualmente, até em função das mudanças de alíquota de ICMS, a alíquota interestadual, que antigamente era 12%, caiu para 4%, com a resolução 13 de 2012, nós perdemos um pouco de competitividade, a gente perdeu um pouco também por causa de infraestrutura portuária que nós não temos. Atualmente, a nossa posição, nós estamos ranqueados em 10º maior importador do Brasil. Mas estamos ganhando terreno, estamos melhorando, e eu acredito que a gente possa ter perspectivas melhores, médio e curto prazo. E o que mais se importa aqui no estado? Olha, se a gente olhar todo o histórico desse tempo todo do Fundap, já se importou das coisas mais variadas possíveis. Hoje as nossas importações contemplam, por exemplo, fios para a indústria têxtil, automóveis, partes e peças de automóveis, eletrodomésticos, aviões, helicópteros, insumos para a indústria exportadora, bens de capitais, máquinas, equipamentos para o setor de rocha e granito. Então, assim, é bastante variado o leque de importação que nós fazemos aqui do nosso estado. Mas o nosso porto, ele tem algumas limitações de infraestrutura. Isso causa algum problema? Na verdade, causa problema porque o comércio internacional tem mudado muito. E de navios médios e pequenos, agora, grande parte do movimento é feito através de navios grandes e que transportam containers. Containers são essas caixas, boxes fechados, onde as mercadorias vêm dentro delas. E hoje, o nosso porto, a gente chega através do terminal de Capoaba, TVV, tem limitações de calado e limitações de manobrabilidade. Então, tem alguns navios que eles não conseguem atracar aqui porque são navios muito grandes. Então, isso, nos últimos anos, houve uma redução de linhas regulares trazendo cargas de outros países para cá devido a essa limitação de calado e manobrabilidade. Então, muitas das cargas hoje elas têm que chegar em Santos e de lá vem de cabotagem para cá. Se a gente eventualmente conseguir reduzir o tempo de trânsito e reduzir o custo do frete internacional, que está sendo feito um trabalho muito bom, muito grande em relação a isso, e aumentar o transporte de cabotagem nas costas do Brasil, que também é uma prioridade agora que foi colocada do governo federal, talvez a gente possa retomar a competitividade, além, é claro, da gente vir a ter, o que eu acho que vai acontecer em breve, um novo porto que possa receber, ou portos, mais de um, que possa receber navios maiores transportando contêineres. E a importação, ela necessariamente tem que ser feita através de empresas ou uma pessoa física pode fazer? Essa é uma pergunta boa também. Ela pode ser feita, uma importação, através de uma pessoa física, ela faz o seu registro para poder conseguir a autorização de fazer importação. Mas é bom salientar que importação e comércio exterior,
às vezes é uma coisa muito complicada, ela envolve risco, envolve logística, envolve qualidade, segurança de que você vai receber aquilo que você comprou. Então, nós aconselhamos que esse trabalho seja feito por trading companies ou empresas comerciais importadoras e exportadoras que já têm tradição, têm a prática e estão no negócio há muitos anos. Mas não é proibido que pessoas físicas façam suas exportações ou importações, e principalmente importação. E aí eu pergunto para o nosso telespectador entender direitinho o que é uma trading. A trading, a palavra trade em inglês vem de comércio, né? A origem das trading companies foi basicamente no Japão. As famosas Sogo Shoshas. Eu tive a oportunidade, no início da minha carreira, fazer um estágio na Kawasaki, em Tóquio, e trabalhar junto com as trading companies japonesas, onde surgiu esse tipo de negócio, esse tipo de empresa. E as tradings, respondendo a sua pergunta, são empresas que compram e vendem mercadorias, que têm noção do mercado, são extremamente especialistas nas modalidades de comércio exterior, sabem fazer análise de riscos, sabem onde estão os fornecedores, onde estão os clientes. Então, assim, é um braço muito importante para as indústrias, para o comércio, quem quer exportar, comprar e vender, porque tem, de um modo geral, uma grande expertise do comércio exterior. Para você dar um exemplo, 80% do comércio exterior é efetuado pelas trading companies, ainda pelas trading companies. E o Brasil tentou imitar, copiar esse modelo para a gente avançar no comércio exterior. E nós temos aqui as nossas empresas comerciais importadoras e exportadoras. E essas empresas que importam e que exportam, normalmente elas negociam mais com qual país? Europa ou aqui na América mesmo? Essa também é uma boa pergunta. É interessante observar que, por exemplo, o comércio exterior do Brasil, nós nos relacionamos com a Europa, nos relacionamos com a Ásia, nos relacionamos com os Estados Unidos, com a América Latina. As tradings trabalham com empresas e procuram fazer negócio em qualquer região do planeta. Mas a gente pode observar hoje que um dos maiores parceiros, ou o maior parceiro comercial no Brasil, é a China. Então, grande parte do fornecimento dos produtos importados pelas empresas aqui no Espírito Santo, no Brasil, o grande fornecedor é a China. Outro grande fornecedor, outro grande parceiro comercial do Espírito Santo são os Estados Unidos, também é um parceiro comercial importante do Brasil. Então nós temos China, Estados Unidos, União Europeia, e o Brasil também tem negócio com a América Latina. Antes dessa crise, que parece que a Argentina tem ciclicamente, melhora um pouquinho, entra numa outra crise e tudo mais, a Argentina também se tornou, durante o período, um grande comprador de produtos manufaturados brasileiros. Então, as tradings e os empresários que trabalham na área de comércio exterior, eles olham o mundo como um todo. Muito obrigada, doutor. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter passado alguma informação interessante para o público. Valeu mesmo, muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre recuperação judicial. Voltamos já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos passando por momentos de instabilidade financeira. Algumas empresas podem sofrer com isso, pois o poder aquisitivo das pessoas vem diminuindo e as empresas, infelizmente, são as que sofrem. E quando elas passam por situações financeiras precárias, para acabarem não fechando, existe a questão da recuperação judicial. E é sobre ela que nós vamos falar agora. Acompanhe! Eu converso com o Dr. Vitor Passos Costa. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Obrigado por me convidar. Nós estamos conversando sobre recuperação judicial,
Doutor, primeiro eu gosto de esclarecer ao telespectador exatamente o conceito do nosso tema. O que é, então, a recuperação judicial? Então, recuperação judicial é um processo judicial que foi criado há alguns anos, né? Na verdade foi convertido, era a antiga concordata, agora virou recuperação judicial. E é um processo que foi criado para trazer um benefício para o empresário. A concordata ela tinha uma série de problemas, algumas coisas que as empresas não conseguiam aturar, e a recuperação judicial veio para trazer melhorias nesse processo, para facilitar a recuperação da empresa. É realmente um benefício legal para que uma empresa em crise, uma empresa em dificuldade financeira, consiga se recuperar, se reestruturar. Ela é um benefício preventivo? Sim, pode-se dizer que sim, até porque ela deve ser pedida antes de um processo de falência e, se não der certo, vira falência. Então é uma prevenção, sim. E ela tem um momento certo? Como é que funciona isso aí dentro de uma empresa? Como é que o empresário consegue ter o feeling de que aquele realmente é o momento certo? Então, não existe, obviamente, na lei uma definição de uma data, um prazo para entrar com a recuperação judicial. O que acontece é que nós estamos sugerindo, os advogados, enfim, os juízes da prática, é que o empresário entenda que quando ele tem uma dificuldade financeira, basicamente quando a empresa ainda tem faturamento, mas já tem dívidas que não são possíveis de serem pagas com aquele faturamento apenas, então já é um timing interessante para você pensar na recuperação judicial. O grande problema do empresariado hoje, que não se preocupa com isso ou não pensa nisso, é deixar a hora, o timing passar. É não procurar recuperação judicial quando deve. Ou seja, o empresário fica preocupado, fica muitas vezes com vergonha, não quer que outros saibam que ele está com dificuldade. E quando a empresa já não tem nem mais faturamento, não tem nem mais condições de pagar aquela dívida, é que ele então decide entrar com aquele pedido. Só que aí, nesse caso, a gente já está falando de falência. Por quê? O timing perfeito para recuperação é, como eu disse, a empresa ainda tem faturamento, tem receita que possa usar para pagar dívidas, mas já possui um conjunto de dívidas que não são possíveis de serem pagas apenas com aquele faturamento. Então ele pede o benefício de ter um prazo para pegar um fôlego mesmo para poder começar então a negociar. Até porque a recuperação judicial é um grande acordo que ele faz com os credores dele. E você falou que um dos motivos que podem atrapalhar é o fato do empresário ter vergonha. Isso é comum? Sim, mais comum do que a gente imagina. Como eu disse, antigamente nós tínhamos a falência e a concordata. A concordata existia a concordata preventiva, enfim, mas a concordata era um processo bem diferente da recuperação judicial, e a falência, como todos sabem, é o processo em que a empresa para de funcionar, travam-se as portas, lacram-se operações, é muito violento. Então, muitos empresários que já conheceram o processo de falência no passado ou que já passaram por isso, veem a recuperação judicial como uma falência. Então eles acham que isso é vergonhoso, eles acham que as pessoas saberem, o mercado saber que eles possuem aquela quantidade de dívida é uma vergonha. E para alguns talvez até seja, eu não discuto isso. O que tem que se pensar é que hoje, no cenário atual brasileiro, não digo nem do Estado apenas, mas brasileiro, já não é uma vergonha tão grande. Por quê? Porque já existem várias empresas, inclusive empresas de conteúdo de geografia nacional, que estão em recuperação. Pelo menos uma vez por mês saem matérias no jornal sobre empresas grandes ou até pequenas que pedem a recuperação judicial. Então hoje a gente gostaria que o empresário visse a recuperação realmente muito mais como um benefício, uma forma de reestruturar a empresa, do que um processo em que ele diz para a sociedade que ele está com dívidas. A recuperação, ela tem publicidade? Porque como é que a sociedade vai ficar sabendo de que determinada empresa ela está em recuperação? Então, essa é uma ótima pergunta. Eu estive conversando sobre isso com um cliente, inclusive, esses dias. Por quê? Ele falou exatamente isso. Ele falou, eu não posso entrar em recuperação, todo mundo vai saber. E eu disse para ele, não, nem todo mundo vai saber. É claro que algumas dessas empresas que nós mencionamos, que tem publicações no jornal, todo mundo sabe, mas são empresas grandes, de nível nacional. Aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, muitas empresas estão em recuperação judicial e ninguém sabe. Existe um conteúdo público no processo? Sim, existe. Existe uma publicação de credores em edital, no jornal, mas convenhamos, hoje já é difícil ler jornal, quanto mais um edital em jornal. E existe o registro disso na junta comercial. Mas poucas pessoas ficam sabendo, a verdade é essa. Existe alguma publicidade, mas não é uma publicidade como digo que todo mundo tem que ir para o jornal falar, não. E você falou aqui
a recuperação judicial é um grande acordo com os credores, né? Quais são os créditos dessa empresa que está tentando resolver o problema, ela pode negociar? Então, realmente, a recuperação judicial ela é prevista na própria lei como um grande acordão, que a gente chama. Quase todos os débitos que a empresa tem podem ser submetidos à recuperação, apenas os fiscais, ou seja, impostos, e aqueles créditos com alienação fiduciária, ou seja, quando a empresa pega um empréstimo e coloca um bem móvel ou imóvel em garantia por alienação fiduciária. E aí é importante destacar isso, porque existem garantias que são por hipoteca. Essa entra na recuperação. Somente a alienação fiduciária que não entra. São esses dois, tributos e débitos com garantia e alienação fiduciária. O restante todos entram. Então a dívida com o fornecedor, a dívida com o cliente, processos judiciais, sejam trabalhistas, sejam civis, créditos trabalhistas que não estão em processo ainda, uma rescisão que não foi paga, tudo isso entra. Dívidas com bancos, isso é muito importante, dívidas com bancos entram. Minha dívida é com a Caixa Econômica Federal, é um órgão federal, não tem problema. Se não estiver com garantia e alienação fiduciária, entra da mesma forma. E pode acontecer que no processo de recuperação não foi incluído um crédito. Ele pode ser incluído posteriormente? Sim, então, rapidamente falando, quando a empresa pede a recuperação judicial, uma das obrigações dela é exatamente listar, a gente chama isso de quadro de credores, ela lista todos os credores que ela tem que estão sendo incluídos naquela recuperação para que eles tenham o benefício de receber esse acordo. A empresa pode esquecer algum crédito, é muito comum, existem dívidas milionárias, então às vezes um crédito menor ou um crédito menos expressivo vai ser esquecido, ou então às vezes aquele crédito não estava muito bem definido naquele momento, também pode acontecer, existem milhares de opções. Esse é o chamado credor retardatário, ou crédito retardatário, que é aquele crédito que fica para trás. Aquele crédito, após a publicação inicial do quadro de credores, o credor pode verificar se ele está ou não naquele quadro, e não estando, ele contrata um profissional, sempre por advogado, e entra com pedido no processo de inclusão naquele quadro de credor. Essa que é a habilitação retardatária. É a habilitação retardatária, exatamente. E o que são os créditos concursais? Então, entende-se por crédito concursal aquele que está no processo, aquele que já está mencionado no processo, seja porque a empresa ela indicou, seja porque o próprio credor retardatário pediu habilitação. E existem os créditos extraconcursais, são aqueles que não estão no processo, mas eles não estão, não é porque foram esquecidos, é porque eles foram constituídos posteriormente ao processo. Você tem que entender que a empresa, quando ela pede a recuperação, todos os créditos, ou débitos no caso, que ela possui até aquele dia do pedido, entram na recuperação. Depois daquela, não do pedido, mas do deferimento, ela continua funcionando, ela vai ter fornecedores, vai ter clientes, ela continua funcionando. Se ela constitui uma nova dívida posteriormente a isso, essa dívida não será incluída no quadro de credores e não vai ter o benefício da recuperação judicial. Esse é chamado crédito extraconcursal. Ele vai ser cobrado por ação de execução, de cobrança, como qualquer outra dívida normalmente. E a recuperação judicial, ela só pode acontecer uma vez durante a existência da empresa? Não, a própria lei diz que tem um prazo de 5 anos para a empresa pedir nova recuperação judicial. Na realidade, um dos requisitos para entrar com o pedido da recuperação judicial, ela tem uma série de critérios e requisitos para que a empresa possa pedi-la. Quando a empresa vai pedi-la, tem que ser avaliado isso, se ela não se beneficiou desse procedimento nos últimos 5 anos. Então, em tese, se você for pensar de uma forma bem objetiva, a cada 5 anos em que a empresa encerra um processo de recuperação, ela pode pedir outro. Então, por isso que aqueles créditos extraconcursais não vão ser cobrados imediatamente depois por uma nova recuperação. Isso, o crédito extraconcursal ele pode ser cobrado pelo credor enquanto, inclusive, está acontecendo a recuperação, e vamos supor que a empresa cumpra aquela recuperação judicial, cumpra o acordo, tudo direitinho, mas alguns anos depois, até por causa desse crédito extraconcursal, ela se viu novamente com muitas dívidas e não consegue pagar. Ela pode novamente pedir uma recuperação e aí esse extraconcursal da primeira vai entrar na segunda. E doutor, qual é o seu conselho para que as empresas que estão em recuperação judicial ou as que estão em vistas de entrar se previnam? Então, quem está em recuperação judicial, o conselho é: faça tudo bem direitinho, cumpra as regras da lei, cumpra as regras do judiciário, as determinações do juiz,
Existem muitas recuperações judiciais no Brasil que já deram certo, empresas que estão se recuperando, basta cumprir. Para aquelas que estão em vias ou aqueles empresários que estão com problemas e não entenderam, não aceitaram ainda, pense bem, não deixe o seu negócio, não deixe a sua empresa chegar a um ponto em que você não tem mais como pedir recuperação e realmente vai ter que ir para a falência. Se a sua empresa tem dívidas que não consegue mais pagar apenas com o seu faturamento, mas ainda tem faturamento, esse é o seu momento. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você pela atenção. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Gostou do tema de hoje? Siga então as nossas redes sociais e quer mandar uma sugestão? Mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até a próxima semana. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.